O sussurro da dúvida ecoa nos corredores da alma humana. Desvende os mistérios da hereditariedade e da reencarnação. Venha compreender em um estudo aprofundado. Acesse e participe em uma tela bem pertinho de você. Genética e Espiritismo. Olá, olá, boa noite para todos, sejamos todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série que trata sobre a questão de genética e espiritismo. Boa noite para você, Rubiane, como estão as coisas em Porto Velho? Boa noite, Lá, boa noite, Marceli, boa noite a todos. Porto Velho com aquele calorzinho gostoso de agosto, 32 graus no momento. E aí, olha, tudo bom? Eu estou hoje, nesse momento, em Cacoal. Está aparecendo aqui de Paraná porque eu não troquei, mas eu estou em Cacoal hoje à noite. Ah, tá friozinho então. Não, não tá friozinho não aqui. Tá friozinho? Tá friozinho não, tá quente aqui. Tá quente. Também? Tô aqui no hotel nesse momento, porque a gente está em viagem pelo IBGE e estamos dando uma paradinha aqui em Cacoal, a gente está descendo pelas várias cidades do estado. Não deu para a gente fazer nossa live juntos. Olha, pois é, a gente ia fazer juntos, mas como eu desci para cá, não deu para a gente fazer. O Luiz Cleiton Holanda Lobato está mandando um abraço para você. Ele está comigo aqui no hotel. Nós trabalhamos no IBGE, ele é meu chefe. Está mandando um abraço para você, Rubiane. Ah, sei quem é. Foi meu ex-aluno, não é? Eu não sei, é? Laboratório do professor Dorisvaldo. Laboratório do professor Dorisvaldo. Ah, lembrei. Ele não vai aparecer, né? Ele não vai pôr o rostinho. Não vai. Não, não vai. Um beijo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a cara dele aqui. A cara dele é essa aqui, ó. Olá, oi, tudo bem, Rubiane? Tudo bom? Prazer em revê-la. Prazer. Estamos aqui. Um abraço. E você, Marcialine, conte como está São José do Rio Preto, meu Deus do céu. Boa noite a todos, querida Rubiane, querida Elahá, queridos internautas que conosco estão todas as terças-feiras, a cada 15 dias, né? Na segunda e na quarta terça-feira do mês. E aqui gelou, viu, Elahá? Essa semana gelou, né? Chegou -8, -7 graus. Entre ontem e hoje ficou mais ou menos assim. Então, o pessoal engravatou, colocou o pullover, colocou o gorro, a máscara. Chegou a 7 graus, né? Não é -7, é 7 graus aqui em São José do Rio Preto. Ainda de manhã é muito baixo. Gelado. É muito frio para nós, tá? Nossa, nunca vivi isso, 7 graus enquanto eu estava aí. Parece que a partir de amanhã começa a esquentar, mas agora os riopretenses estão com aquele friozinho do sul. Legal. Porque esfriou no muito sul. Bom. Mas, graças a Deus, é bom. Acho que a gente pode começar com a nossa prece, não é? Para iniciar o nosso trabalho. Sim. Vamos lá. Quem faz a prece para a gente começar? Eu faço. Então tá bom. Querido Senhor, nós te agradecemos a oportunidade do estudo e da compreensão espírita que tu nos facultas. Oferece-nos o dom de entendermos as tuas leis para melhor interpretarmos as nossas vidas diante daquilo que sabemos. Que as tuas bênçãos permaneçam sobre nós e que tu nos guardes sobre a tua paz e a tua misericórdia, hoje e sempre. Muito bem. Nós vamos hoje avançar um pouco mais, não é isso, doutora Rubiane? Sobre as questões referentes às síndromes cromossômicas, porque na última live a gente tratou, mas parece que ficou alguma coisa pendente ainda, não é? De síndromes? Sim, tô certo?
Certo. A gente tinha falado das síndromes cromossômicas, né? Down, Edward, e Fatal. Fatal. Aí depois, na última live, a gente começou a falar das doenças Das gênicas, né? cro- Monogênicas, né? E aí nós Uhum. falamos das heranças autossômicas recessivas. Aí hoje a gente vai retomar, só para relembrar um pouquinho, e vamos passar mais para as autossômicas dominantes e vamos ver se a gente consegue chegar às heranças ligadas ao sexo, ainda sem falar das síndromes ligadas ao sexo. Né? Muito bom. Começar, então? E Cleide, quem você põe... começa? Começa você, né? Eu Você. começo e a Marciali vai dar Eu vou toda mostrando a depois. continuidade sobre a parte clínica. Então, Ok. vamos lá, Cleide. Isso, obrigado. Na última live, a gente tinha falado sobre as heranças autossômicas recessivas, que são aquelas que o indivíduo ele não tem o cromossomo todo alterado, ele tem só, às vezes, uma base, um pedacinho pequenininho do gene, né, que está alterado, e isso é suficiente para dar um fenótipo totalmente diferente, que pode ou não ser patológico, tá? Deixar bem claro que nem todas as alterações no DNA vão dar origem a uma doença. Por exemplo, diferenças de cor de olho, cor de pele, tipo de cabelo e tudo mais, ter sardas no rosto ou não, ter covinha ou não, são todas alterações, modificações no DNA, mas nenhuma dessas são patológicas, né? Aqui a gente vai terminar dando mais os exemplos patológicos para a gente. E aí, as heranças autossômicas recessivas são aquelas que o indivíduo, para manifestar, ele tem que receber do pai e da mãe o gene alterado. Então, por exemplo, aqui a gente tem um casal onde o pai tem os dois genes que a gente chama dominantes, que é o azão. A mãe é heterozigota, ela tem um gene dominante e um recessivo, né? Só que tanto ela quanto o pai tem fenótipo normal, mas a gente fala que ela é portadora. Um casal desse tipo, todos os filhos vão ter fenótipo normal, vão ter aparência normal, não vai ter nenhuma clínica, se a gente estiver falando de algum gene que determina uma patologia. Mas, no caso, se a gente tem, quando a gente tem dois indivíduos heterozigotos, os dois portam o gene para a normalidade, né, o gene mutante, só que eles em si não manifestam o fenótipo, eles são pessoas normais, né? Mas cada 4 filhos, um vai poder manifestar a característica. Por isso que a gente fala que é recessiva, porque a característica só vai ser manifestada se o indivíduo, igual essa menininha de vermelho, ela recebeu o azinho do pai e o azinho da mãe. Então, ela é homozigota recessiva. E aí, nesse caso, nas heranças, os genes que só se manifestam de forma recessiva, nesse caso, ela vai apresentar a característica. E aí nós falamos de alguns exemplos, por exemplo, anemia falciforme, nós falamos da fibrose cística, nós falamos da fenilcetonúria, que são essas 3 crianças aí, né, que estão na tela. O Rubi. Oi. Então, essas 3 crianças aqui que estão na tela são representado por essa menininha de vermelho, né? É o azinho, né? Isso. Porque as 3, elas manifestam clinicamente, né? Elas têm a manifestação clínica caracterizada por portarem esses 2 alelos, que a gente chama, né? Esses 2 genes recessivos
que receberam um do pai e um da mãe. Se elas tivessem recebido só um gene recessivo do pai e o outro dominante da mãe, ou o inverso, elas não apresentariam clínica nenhuma. Seriam só portadoras. Só portadora. Aí, nós também tínhamos começado a falar sobre as heranças autossômicas dominantes. E ao contrário da recessiva, que a gente precisa receber o mesmo gene alterado do pai e da mãe, nas heranças autossômicas dominantes, basta ter um gene alterado, que ele vai se manifestar. Então, tanto aqui nós temos ali, ó, o indivíduo azinho, ele é recessivo, aí ele é normal. Só que esse azão, que é esse bonequinho do menininho marrom, ele tem 2 azão, então ele vai manifestar a clínica. E a menina que tem um azão e um azinho, ela também vai manifestar. O que às vezes acontece é que quem tem o azão, a alteração é tão grande que a criança não consegue se formar. Então, a gente fala que, nesse caso, azão. Se o indivíduo tem azão e a alteração é tão grande que a criança não consegue sobreviver, às vezes não consegue nem se formar, a gente fala que é um alelo letal, um gene letal. Porque quando ele se encontra os 2 letais no mesmo indivíduo, esse indivíduo não consegue sobreviver. Certo? Ok. Então, vamos lá. E aí nós temos alguns exemplos, né, de heranças autossômicas dominantes. E eu vou passar aqui, a Marcelice falou, né, mostrou para a gente até um caso seu, né, de osteogênese imperfeita, que é um gene que está no cromossomo 17, que é alterado. É um gene que dá colagenase, né? Da colagenase. Colagenase. E aí são 2 tipos, 2 genes da colagenase, um do 17, o outro no 7, e os 2, pode ser um ou o outro, que estão alterados, eles vão dar a osteogênese imperfeita, só que aí tem as variações clínicas dela. Você quer continuar falando daí, Marceli? Agora é contigo. Não quero não. Eu quero falar. Você falou que é no gene 17 e no cromossomo 17 e no cromossomo 7, mas 7. É ou. É ou. Então, além de ser ou, basta que um dos 2 tenha ou o pai ou a mãe. Se a mãe tiver uma alteração no cromossomo 7 ou no 17, já é suficiente para esta manifestação. Se o pai tiver uma alteração no 7 ou no 17, a mãe pode ser saudável, já é suficiente para manifestar esse tipo de patologia. Seria isso? Isso. Tem uma coisa, tem um detalhe, assim, uma curiosidade. Muitas desses genes de herança autossômica dominante acontece, na verdade, a gente não encontra, às vezes, a transmissão familiar, que acontece o que a gente chama de mutação de novo, que a alteração apareceu na família pela primeira vez naquela criança. Foi na hora de formar o gameta que teve a mutação. E aí o que mostra claramente a presença da espiritualidade aí, né? Porque Exatamente. Você está diante de um fenômeno que eu não herdei de meus pais. Porque eu poderia dizer que esse genoma, olha, eu quero fazer inveja para vocês, eu tenho um cromossomo de jujubas, então, assim, eu recebi, isso foi um presente que eu recebi da Rubiane no final de semana. A gente se encontrou lá em Jaru, no final de semana, que é uma cidade aqui do interior de Rondônia. Eu estava lá e ela também, e ela me presenteou com esta jujuba. E todo mundo louco para comer. Eu digo, negativo, esse é meu material didático de alto poder. Então,
No caso específico, que a gente está falando desta criança, o DNA do pai e da mãe era um DNA típico, sem nenhuma anomalia. Aí, na formação do filho, surgiu uma mutação que deu origem a esse corpo com essa nova composição gênica. Isso aí claramente é um fenômeno que não dá para a gente... Cadê? Tá aqui. É um fenômeno que não dá... Olha só, olha a minha jujuba, gente. Morram de inveja vocês todos. Não dá para a gente dizer que a pessoa diz assim, mas foi minha mãe, foi meu pai. Não! Mais uma coisa. É uma coisa que eu lembrei agora. Sabe qual é mais ou menos a estimativa de uma mutação? De acontecer uma mutação? Dessa ordem? Dessa ou qualquer uma? Uma mutação em média. Uma mutação ocorre com uma frequência de 10 a menos 8. É muito baixa. 0,0000001% de chance de acontecer. 10 a menos 8 é muito baixo. É muito pequeno. É uma a cada 100 milhões de indivíduos. Nossa. Então, assim, isso eu acho que é realmente a influência do espírito moldando o corpo que ele precisa para reencarnar, não é? Muito interessante. Deixa eu só falar aqui. O Wellington Lima, ele perguntou se tem a ver com filhos legítimos, com filhos de primos legítimos. Na verdade, Wellington, as heranças autossômicas recessivas aumenta bastante a chance delas aparecerem quando os pais são consanguíneos, que a gente fala, que tem um parentesco. Quanto maior esse parentesco, maior a chance de acontecer, de ocorrer o nascimento de uma criança com uma dessas alterações autossômicas recessivas, sim. Agora a Marceli pode continuar. Mas não, eu ouvi vocês. Não, senhora, eu quero ouvir você. É muito bom também. Parecido, síndrome de Turner não é autossômica, ela é do cromossomo sexual. Vamos ver depois. Vamos para frente. Como a gente passou, né, na semana passada, né, a gente mostrou as características da osteogênese imperfeita, então ela pode ser ou herdada, ou então ela pode ser espontânea, né, que eles chamam. Né? E eu fico pensando como vocês acabaram de falar, né, esse componente espiritual que faz com que haja essa modificação, né, tão profunda aí no início, no gene, e traz também junto uma carga de força, porque eu tenho duas patologias que eu já vi e que me tocaram muito profundamente. Uma delas é a osteogênese imperfeita, porque é uma dor que começa no início. Tá? A criança nasce chorando de dor, porque ocorrem as fraturas, né? Então, tem muitas fraturas, lógico, tem graus variados, mas vamos colocar aquela que tem muitas fraturas, como é aquele caso que nós mostramos na live passada. O Francisquinho. São tantas fraturas assim, e cada fratura que ele tinha quando era recém-nascido, a gente percebia que ele tinha sofrido uma outra fratura espontânea pela dor, pelo choro. Ele começava do nada a chorar, gritava. A gente ia lá, fazia um raio-x, outra fratura. E, geralmente, fratura tem todos os ossos, mas principalmente nos ossos longos, né? Então, fratura no fêmur, tanto que ele ficou daquele tamaninho, né? Pequeno. Então, é uma carga de dor muito grande.
E eles vão suportando isso, e vão superando, e vão se alegrando em determinados momentos até, sorriem, brincam, falam, mas em meio a uma dor muito grande. Então, eu fico imaginando, né, a força, né, desse espírito, né, veio com essa problemática severa, de muita dor, mas está resistindo ali. Tá? E não desiste, entendeu? E vai, e continua, e quer fazer as coisas, e quer melhorar. Né? O Francisquinho mesmo agora, ele quer fazer uma cirurgia para dar uma endireitada. Tá? Então, eu falo, mas Francisquinho, você vai sofrer mais, mas eu quero. Então, ele é o exemplo assim que eu pego dessa força que vem dos céus. Ao mesmo tempo que vem muita dor pela problemática, vem muita assistência. Parece que alguma coisa fica falando no ouvido assim, ó, resiste, tá? Vai superar, tenha calma, tenha paciência. Parece que fica ali no ouvidinho deles, e ó, cada dia, cada hora. E vai, lógico, toma as medicações, mas assim, só eles mesmo para saber, né, o que é essa dor crônica. E a outra é a epidermólise bulhosa, que nós vamos falar depois, se der tempo. Mas assim, então essas características são membros curtos de muitas fraturas, não são membros curtos igual da condroplasia, né, do nanismo, são membros curtos pelas fraturas, né, que eles sofrem. Sim. E ó, dá uma olhada nesse raio-x. Olha a conformidade deste fêmur, entendeu? E dessa tíbia. Né? É tantas fraturas que fez um V, entendeu? A tíbia fez um V embaixo, né? Então, a gente vê que são ossos longos, e fratura de osso dói muito, né? Sim. E elas são espontâneas. De repente, os ossos são tão fraquinhos, porque esse colágeno aí, que a Ruby disse, é uma estrutura que dá força nos ossos. Né? Então, essa proteína alterada, ela não dá, são ossos muito frágeis. Entendeu? A cabeça, os ossos do crânio nascem com fratura, conforme ele passa ou pelo canal vaginal no parto, ou pela cesárea, que quando é retirado, de qualquer forma, ele fratura, porque é só de pegar, só de passar por uma estrutura um pouco mais... uma estrutura pequena, né? Como a cirurgia da cesárea, coloca a mão, tira, fratura isso, fratura ossos de mandíbula, fratura ossos de crânio. Então, eles têm uma característica também que a gente pega, que é muito característica da síndrome, que é o olhinho azul, né? A esclera do olho, né? Ela não é branquinha, ela é azul. Então, uma das características também dessa síndrome. E agora, eles são inteligentes. Marciali? Oi, bem. No caso dessa síndrome, antes do nascimento, a gente já tem um diagnóstico prévio de que a criança vai nascer, porque se não tiver, na hora do parto, será fatal. Temos. Nos ultrassons já dá para ver quando a síndrome é muito importante, né? Desses bebês que sofrem muito, porque tem umas formas leves. Então, vez por outra tem uma fratura, mas assim, segue-se uma vida com uma qualidade de vida muito boa. Mas o grau mais severo, né, que é tipo 2, ela às vezes é incompatível com a vida. Né? Não dá. Sim. Fratura tanto que... Agora, então, fazendo os ultrassom, né, o ultrassom intrauterino, a gente já de pequenininho vê as fraturas e já suspeita. Né? E aí, quando o bebê nasce, lógico que aí, se a gente suspeita, o parto já vai ter que ter características diferentes, né? Uma abertura maior, né? De preferência, então, não nascer de parto normal, nascer de cesárea. Sim. Né? Então, sim. Cuidado. Mas você comentou que eles eram intelectualmente típicos, não é? Típicos. Inteligência, sim. Eles vão um pouco mais tardiamente para a escola por conta, né, Sim. Igual o Francisquinho. O Francisquinho era difícil, a gente não sabia, o tórax é muito... Devido às fraturas da costela, eles formam um arcabouço que comprime tanto o pulmão como o coração. Então, a gente ficava com receio de pegar uma infecção, né, de não resistir. Então, a gente posterga um pouquinho a ida deles para a escola, e aí mas eles vão, fazem escola,
né? E vai estudando e aprende. O Francisquinho, ele fala muito bem. Sim. A gente ficava a todo momento com receio de que ele tivesse uma parada cardíaca a qualquer momento, porque o coração fica ali apertadinho naquele, né, ambiente constricto, e a gente falava para a mãe, né, a gente trabalhou muito isso nela, mas muita coragem, muita fé, muito choro também, muita lágrima, mas fomos superando, né? E agora ele está lá com seus 17, vai fazer 15 anos. Então, é assim, é uma coisa que a gente fala, né? A gente olha, às vezes, e queria dar uma amenizada, né, nessa dor, mas, assim, a gente vê também, por outro lado, a resistência deles. Às vezes a mãe sofre muito também, né? Tem que ter muita fé. Muita fé. Pergunta, você está me ouvindo bem, Marciali? Estou. Tá, porque a Sara está comentando que o som está baixo. Eu também estou ouvindo você perfeitamente bem, tá? Tá bom. Então tá beleza. Vou Então falar um você pouquinho também, mais né? alto. Tá. Bom, eu queria aproveitar e já fazer um comentário aqui, porque o Wellington fez uma pergunta sobre a questão espiritual, e aí eu queria aproveitar e já responder para a gente ir passando para outra síndrome, dependendo da circunstância, mas já para responder essa questão para depois não comprometer o nosso tempo lá na frente. E a gente já tratar disso. Ele pergunta qual a razão espiritual para uma criança passar por tanta dificuldade, não é? Qual a finalidade espiritual, né? Não consigo ler porque eu estou no celular, de uma criança sofrer tantas dores numa idade dessas. Numa idade dessas. Okay. Então, primeiro ponto que precisa ser observado. Nem todas as dores são obrigatoriamente expiações. Como essa é uma síndrome que não ataca o aspecto mental da criatura, então ela pode ser expiação, pode ser prova e pode ser também missão. Nossa, mas missão é possível. Todas as circunstâncias da vida, com exceção dos transtornos mentais, todos são considerados como sendo adoecimentos que têm como origem uma prova, uma missão ou uma expiação. Então, os animais experimentam determinadas síndromes muito dolorosas. A gente vê animais que sofrem com cânceres, com outras questões, e isso não é uma expiação, é um processo provacional. Poxa, mas o cachorro sofre com a dor. Mas esse é o instrumento da própria lei para o desenvolvimento do instinto. Quando o leão come a zebra, também dói. Também dói. Então, é este exercício das experiências que vai alargando o instinto dos animais e fazendo com que eles descubram novos horizontes dentro do ambiente estreito do instinto. Então, existem doenças graves em animais. E os seres humanos também, pela mesma via, podem ter doenças graves de cunho provacional, ou seja, sem ascendente espiritual. Isso tanto muito mais comum, quanto mais no início da evolução o espírito esteja. Espíritos em começo de evolução são muito mais propensos a experiências provacionais do que as almas mais experimentadas, porque elas teriam muitas razões para passarem por determinados sofrimentos. Então, uma circunstância como essa pode ser provacional, principalmente se é um espírito no comecinho do processo evolutivo dele. Num momento típico como o nosso, o mais provável é que já não seja mais provacional. Nós tenhamos uma condição de expiação ou de missão. Expiação por quê? Em função de histórias que esse indivíduo tenha passado no ontem, em outras existências, e que justifique a reconstrução do próprio perispírito em função de traumas que possam ter acontecido, se essa é uma circunstância expiatória. Nós temos algumas condições de indivíduos que se mutilam muito profundamente no processo do autocídio.
Então, quando eu tenho circunstância dessa natureza, eu tenho grande chance de sequelar o meu perispírito. Ao tentar uma nova encarnação, eu posso ter, pelo perispírito sequelado, a possibilidade de ter determinadas ocorrências que vão nos levar a um processo de restauro do perispírito muito lentamente. Esta encarnação está assim, a próxima já será bem melhor, a outra melhor ainda, e ele se restaura para seguir a vida rumo à felicidade, que é o destino de todos nós. E existe, evidentemente, a possibilidade de ser missão, uma vez que não há comprometimento intelectual, pode ser missão. Sim, existem indivíduos, é bem mais raro, bem mais raro, bem mais raro, mas é possível que alguém eleja determinadas doenças para mostrar a nós como nós podemos ser verdadeiramente leais à vida, produtivos, mesmo com limitações. Aí não me refiro só a essa, mas a todas as demais circunstâncias de adoecimento físico, em que as limitações deixam para nós lições de que, poxa, fulano tinha um corpo com tanta debilidade e deixou um rastro de luz por onde passou. Então, há espíritos que perdem determinadas enfermidades para deixarem a sua contribuição. Vou deixar aqui somente um caso para a gente imaginar os demais. Chico Xavier, que um olho não funcionava e o que funcionava era ruim. Então, isso é um indicativo de que ele, com meio olho, fez tudo o que fez. E a gente tem 2. Portanto... E ele não reclamava, né? E ele não reclamava. Então, não caracteriza a expiação, porque a expiação, o indivíduo ele se revolta contra a sua circunstância. E o que bem caracteriza ser um processo de missão é a maneira como o indivíduo atravessa por essas experiências. Ok? No livro Céu e Inferno, não é, Lahá, que tem o caso daquele menininho que todo atrofiado... O menino do número 4. Isso, o menino do número 4. É bem marcante, né, como ele passa essa docilidade da existência, sofrendo tanto e até pedindo para o médico dar um analgésico, não é só para ele minimizar as dores, é porque às vezes ele gemia e atrapalhava os outros. Então, gente... É de uma grandeza impressionante, né? Mas vamos lá, vamos para frente! Uma outra síndrome autossômica dominante é a síndrome de Marfan, que está localizada no cromossomo 15, no braço longo do cromossomo 15, e o gene afetado é a fibrilina 1, FBN1. Esse gene, nem todas as síndromes, os casos de síndrome de Marfan, são explicados por essa mutação nesse gene. Mas a mutação desse gene explica 90% dos casos da síndrome de Marfan clássica, né? Aí é com a Marceli. Aqui, como vocês estão vendo, né, na síndrome, nessa autossômica, então basta ter o dominante e passar para a criança vai apresentar. E essas características que a gente vê, né? O que a gente vê que esse bebê, que essa criança tem, né? Nesse primeiro, né, slide, nessa foto, olha, dá uma olhada no tamanho do braço, né? Olha, de um lado e do outro, um braço bem longo, né, bem característico, mãos, pés longos, dedos finos, né, caracterizado, uma curvatura da coluna, né, a gente vê nessa fotografia 3 aí, bem curvado, ele pode curvar para a frente, ele pode curvar para o lado, né? Curvar para a frente e para o lado, então a gente fala que quando curva para a frente é cifose, quando curva para o lado é escoliose. Então, esse slide deste menino, né, do meio dá para ver bem, então ele tem uma escoliose importante, né? Dobra, faz quase um S. Ele tem um peito que a gente chama escavado, né? Bem escavado, uma característica também da síndrome, né? E as articulações... Oi? As pernas são normais em termos são de longos tamanho? Também. As pernas também são longas.
São braços, pernas, dedos longos e finos. Então, é a característica deles. Essa curvatura da coluna, né? E por conta dessa fibrilina, né, alterada, esse gene que afeta, ele afeta também, além de articulações, a articulação, eles são super, assim, né? A articulação é super móvel, né? Tem uma mobilidade enorme, né? Igual a mobilidade dos que têm a doença lá de Ehlers-Danlos, que eles são os bailarinos, né? Que conseguem abrir e tal, eles também têm essa hipermobilidade. Mas tem também alteração nos vasos sanguíneos, tá? Por conta da alteração dessa proteína. Então, eles podem ter complicações cardiovasculares. Né? Então, aí está a gravidade, né? Porque se fosse só braço longo, perna longa, né? Tudo bem. Mas não tem uma dilatação da aorta, que às vezes ela é tão grande, pode haver dissecção da aorta. Dissecção da aorta é que o vasinho, né? A parede dela se abre e o sangue entra ali dentro e pode se romper. E aí aquelas mortes súbitas. Né? Então, são quadros, por isso que eles têm que ser acompanhados, né? Quando tem esse comprometimento, por cardiologistas, né? Reumatologistas, pode ter comprometimento ocular também, ver o menininho do meio de óculos, né? Pode ter estrias na pele, pode ter problemas do sistema nervoso central. Né? E é essa característica deles. Agora, se o coração não tiver essa parte do sistema cardiovascular tiver boa, aí é só o tamanho deles mesmo, essa característica, né? Mais leve. Não tem tratamento. Todas essas doenças genéticas, a gente fala, não tem cura. Né? Não tem cura. Sim. A gente só dá todo o suporte nas variadas especialidades, né, nos sistemas que são acometidos, para que ele possa ter uma vida melhor. E nisso sempre, né, tá inserido o suporte psicológico, né, que todas essas doenças genéticas requerem, né? Sim. É importante. A gente falou lá do Francisquinho, da osteogênese, né, imperfeita. Tem que ter o suporte psicológico também, porque senão fica muito difícil. Suporte psicológico para a criança, suporte psicológico para a família, né? Sim. E o suporte religioso, né? Porque quando não tem, porque a gente sabe hoje da dificuldade que a gente está, hoje em dia, de encontrar um psicólogo. Né? Então, às vezes, não consegue. A família quer, procura, vem com problemas sérios, às vezes, procurar a gente. E não tem, não consegue. Você orienta, mas ela não consegue. E aí, demora anos, às vezes, para conseguir um psicólogo que precisaria agir naquele dia, né? Por conta do sofrimento, da angústia psíquica, né? Do sofrimento psíquico, mas não consegue. Então, o apoio religioso, né, precisa estar inserido também, porque vem complementar, vem fazer a ligação e, às vezes, ajudar nesse suporte psicológico que não tem. Que é bem difícil. Por isso que tem muitas famílias que falam assim, é Deus, acredita em Deus. Olha a dobradura dessa mão, dessa paciente com Marfan. Né? Como ela tem. Quem que faz isso? Dobrar, né? Fazer isso aqui que ela está fazendo, esse slide A, essa foto do ar, quem faz isso? Entendeu? Pode tentar aí, só se tiver essa hipermobilidade, senão a gente não consegue. Ali, né, no slide B também, na foto C, olha lá como eles dobram assim, dobra dedo, dobra, né, as falanges dobram. Né? Então, a gente vê essas estrias também, que é característico, né, que eles têm por conta dessa elasticidade da pele. E, então, às vezes tem que tomar medicamento para o coração, né, para não aumentar a pressão arterial, né, e fazer todo o acompanhamento, né, regular aí, esquelético. Aí, tá vendo? Ó, desde pequenininho. Ó o tamanho do dedinho desse pichuco. Entendeu? Olha lá. Magrinho, bracinho comprido e dedinho. Ó, dedão, né? São dedos longos. Tanto dele quanto da mocinha que tá do lado ali. Né? Tem
comprometimento ocular, então ela está de óculos, mas dá uma olhada nos dedinhos dela, olha só. Então, são dedos bem longos, tanto das mãos quanto dos pés. Então, quando nasce uma criança e que a gente vê dedinhos assim longos e fininhos, acende a luzinha, né? E a gente vai pesquisar. Tem a Ana Cristina falando que a sobrinha foi diagnosticada como portadora de PFIC 3, né? Eu dei uma olhadinha aqui na internet, tá, Ana? Porque a gente não sabe todas as síndromes de cor, não, são milhares de genes, né? Esse PFIC, ele é um gene alterado, está no cromossomo 7, e ele é de herança autossômica recessiva. Então, significa que para o indivíduo ter a doença, né, ter essa patologia, essa característica, ela precisa ter recebido do pai e da mãe, ou a maior frequência é esse, né? E aí, como é recessiva, pode ser que tenha caso de consanguinidade na família. Às vezes a gente desconhece, às vezes, consanguinidade, né? Famílias muito grandes e às vezes, segunda, terceira geração, a gente vai perdendo contato. Então, pode ser que um caso de... Ou simplesmente que são casos raros, né? É uma mutação bem rara essa, pelo que eu estou procurando aqui. Então, provavelmente tem alguma relação com consanguinidade. E colocando, né, que muitas dessas doenças genéticas atingem, né, vários órgãos, né? Uhum. O olho, essa aí, ó, a articulação, né, os ossos que são mais longos, o olho, o coração, né? Então vai, né, aonde essa proteína precisava estar agindo, né, para fortalecer, não tem, né? Então dá essa característica. E eu gosto muito de lembrar da síndrome, de fazer um link assim de lembrança das autossômicas recessivas na anemia falciforme. Por quê? Porque na anemia falciforme, quando vem o gene da mãe e do pai, tem anemia falciforme. Quando vem só da mãe ou só do pai, aí ele é heterozigoto, que a gente fala. Então, o que a gente fala? O que vem lá no teste do pezinho? Né? Por isso que eu gosto de lembrar, porque está no teste do pezinho, que a gente vê, né? Quando todo pai vai lá buscar o resultado do teste do pezinho, né? Porque chega. E tá lá, traços, né, de hemoglobina S. Né? Então, traços, o indivíduo vai ter vida normal, heterozigoto. Né? Então não vai ter a doença. Agora, quando vem a anemia falciforme, então já, né, é que veio dos dois. Então, dá para gravar bem na anemia falciforme as outras autossômicas recessivas, né? Sim. Que é o caso dessa que ela falou, né? Que é um distúrbio na formação da bile. É uma proteína que essa mutação causa uma alteração no gene que produz essa proteína MDR3 e que termina impedindo a formação e a exportação correta da bile. A maioria estão relacionadas, né, a erros na formação da proteína. Proteínas que são formadas com anômalas, né? É mais comum do que realmente a não formação de proteína nenhuma, né? Todos esses que a gente está vendo é porque essas são formadas proteínas alteradas. É que tem tantas, mas tantas. Nós estamos aqui pincelando, assim, uma ou outra. Sim. Mas se a gente vê, ó, eu tenho esse aqui, ó, esse livro aqui, ó. Marceli? Oi, ó. A Fátima está perguntando se na questão do aparelho reprodutor eles são típicos.
Se existe alguma anomalia. Não, na Marfan não. Marfan não, né? Não. Tem umas que dão alteração, mas na Marfan não. É mais ocular, né? Problemas assim, hérnias, pneumotórax. Hérnia por causa da flacidez, né? Também. Pneumotórax, só. Não tem alteração de fertilidade, né? Vou colocar aqui esse cara para me ajudar. Ruby, você vai para qual agora? Agora nós vamos para a acondroplasia, que eu acho que é uma das mais frequentes, né? E que ela é no cromossomo 4, só que o que nós conhecemos, que são os acondroplásicos, são aquelas pessoas que a gente chama de anão, na verdade, são todos heterozigotos, porque a acondroplasia é um caso que a gente costuma dar de exemplo de alelo letal. Quando o indivíduo recebe os dois alelos dominantes, as alterações são tão grandes que a criança não nasce. Deixa eu perguntar uma coisa. Termina dando aborto, causando aborto. Deixa eu perguntar uma coisa. Vou falar agora assim na visão do senso comum, né? Na visão do senso comum. Posso estar errado. Por que esta síndrome ela é tão mais frequente do que as outras que a gente estava vendo? Porque a gente vê com mais frequência pessoas são acometidas de acondroplasia. Existe alguma coisa, alguma explicação para isso? Olha, a acondroplasia, além de ela ter essa transmissão familiar, né? Transmissão genética, ela também tem uma tendência, vamos dizer assim, é um gene que tem uma tendência a sofrer uma mutação de novo. Tem casos também descritos de mutação de novo. Né? E o fato dela ser... As recessivas, elas são mais difíceis de aparecer. Porque elas são... Você precisa ter os dois genes, né? Para manifestar, e os heterozigotos a gente não conhece. No caso de acondroplasia, ela é dominante, a gente conhece os heterozigotos. Por isso que ela parece que, acho que talvez salte aos nossos olhos, né? A gente consegue determinar o heterozigoto. Então, pode ser isso. É mais uma questão, acho que de... E entre como fala, talvez não seja selecionado negativamente na população, né? Aqui, Ruby, que eu achei aqui, sabe, que eu peguei na IA também, para essa pergunta que a Lara fez, ele fala assim que, aí você poderia até explicar o que ele está falando aqui. A acondroplasia, né, a forma mais comum de nanismo, né, é frequente devido à sua natureza autossômica dominante, onde apenas uma cópia do gene mutado é suficiente para causar a condição. Cerca de 80% dos casos surgem de uma nova mutação do gene FGFR3, sem que os pais tenham histórico da condição. Isso significa que pais de estatura média podem ter filhos com acondroplasia. Isso o que eu colocou aqui. É o que eu tinha falado. Por ser dominante, basta ser heterozigoto que já vai manifestar a característica. Então, se a gente tem um indivíduo acondroplásico que casa com um indivíduo normal, né, de estatura normal, cada 4 filhos, 2 serão acondroplásicos.
Então, é né, a probabilidade de nascer uma criança com condroplasia é alta. E esse gene é um gene que não se sabe exatamente as razões, até onde eu conheça. É um gene que ele tem uma tendência a sofrer mutação com uma frequência maior do que o normal, do que geralmente os outros têm. Ele muda de novo. Ele muda de novo. Então, uma pessoa que não tem essa mutação, ela pode simplesmente sofrer, na hora que ela está montando, né, fazendo os gametas, aquele gameta sofre a mutação no DNA. Que é uma basezinha só, né? Tá vendo? Ó, o nucleotídeo 1138 troca um G por um A. Então, é uma troca tão que a gente fala assim, nossa, em milhares de bases, uma alterou e é suficiente para dar essa característica. É. Ele coloca como fatores de risco, assim, a idade paterna, parece que a idade paterna pode influenciar o desenvolvimento disso. Essa nova mutação que ocorre, como você falou, a penetrância completa, né? Então, ele fala a frequência da penetrância completa penetrância completa significa se o indivíduo tem aquela alteração, ele vai manifestar. Porque existem vários genes que o indivíduo tem a mutação, mas a gente fala que ele tem penetrância incompleta. Ele não manifesta necessariamente. Ele precisa ter uma conjunção de fatores ali que nem sempre a gente sabe qual é, tá? Na verdade, a maioria das vezes a gente não sabe qual é essa conjunção de fatores que faz o gene se manifestar. Então, ele vai ser, né? E o pai não é, né? Às vezes os pais não são. Às vezes o pai não é. Porque E... se ele for, tem duas possibilidades. Se um dos pais, se ele for, tem duas possibilidades. Ou realmente ele recebeu esse gene do pai ou da mãe, né? Ou ele não com certeza, ele não recebeu os dois genes alterados, porque senão ele não teria nascido. Então, ou ele recebeu do pai ou da mãe, e nesse caso, ou o pai ou a mãe tem a mesma característica, ou então é uma mutação de novo. Muito interessante, né? Uhum. Então, é aquilo que a gente volta no ponto espiritual sempre, né? Que a doutrina espírita nos coloca. Porque eu não sei como as outras doutrinas conseguiriam explicar isso tudo, né? Que a gente está falando. Porque é muito... A gente poderia falar, gente, é surreal, né? Como pode acontecer todos esses fenômenos, né? Numa multiplicidade, né? E como a gente vai explicar isso? A gente pode ser muito crente, né, e falar que é vontade divina, tarará. Mas a nossa doutrina ela é tão assim especial, né, que ela coloca os fatores realmente que determinam, que foram esses que o Elahá falou, né? Ou a gente está em provação, ou em expiação, ou missão. Então, um desses três fatores, né, nortearam a formação dessa característica. Porque, né, a criança nasceu assim. A criança, ela não desenvolveu isso. Ela já nasceu assim. Então, o pessoal fala assim, porque bebeu muito, por isso que machucou o fígado, né? É um alcoólatra, machucou o fígado. Mas tem crianças que já nascem com o fígado alterado, como esse da nossa amiga irmã que escreveu aí que o sobrinho dela tem, né? Pois é. Então, aí, essas características... Não, pode falar. Não, então é isso que a gente vê, né? A característica desses acondroplásicos do nanismo, né? É uma criança com um rostinho normal, né? Mas cujos membros são curtos, né? São curtos. Perninha curta, né? Às vezes até fica encurvadinha, né? Bracinho curto.
E o tórax, às vezes, é normal, tá? Mas os membros são curtos. Então, tem essa característica. De resto, né, vida, sim. Então, é a baixa estatura, né, membros curtos, a cabeça é normal, então fica uma cabeça grande, né, pelo corpinho, né? Sim. Fica a cabeça grande, ele vai envelhecendo, né? Então, vai ficando, fica desproporcional, né? Mas o tronco aqui, como a gente vê nessa menininha, o tronco pode ter o tamanho normal. Então, essa desproporção, tá? Os pés não, planos. Eu pulei. Os pés eu achei que tivesse mais um. E também, como a gente vê, né, o exame geralmente a gente vê, né, quando nasce a gente já vê que os membros são curtinhos, né, e quando tem antecedentes, então, fala mais a favor, né, de que seja mesmo o nanismo ou a condroplasia. E o tratamento, né, não tem tratamento também, né, não tem como fazer com que estes braços e pernas aumente muito, né? Ô, Márcia, uma pergunta que surgiu uma dúvida. Pelo fato dela ter essa alteração, né, essa malformação dos ossos longos, né? Essa pessoa também sente dor? É mais propícia a sentir dor? Ou também tem algum acometimento de membros internos? Assim, não, eles têm, como é tudo osso, né? Ele pode ter alteração nos dentes, ele pode ter a lordose lombar, né? Então, é que quando vira aqui atrás fica bem fundo, né? A lordose. E aí pode ter dor por conta dessa característica da coluna, né? Curvada, né? Atraso nesse desenvolvimento dos membros, né? Pode ter problema respiratório por conta destes, né, membros mais da caixa, às vezes comprometimento de caixa torácica, pode ter problema auditivo, então tudo que mexe, né, com, né, pavilhão auricular, auditivo, tal, pode ter comprometimento, né? Mas assim, se não tiver muita alteração de coluna, tal, não tem assim dor só por conta do membro curto, não. Certo. A Márcia Pedrini. Ela está voltando. A Márcia Pedrini fez um comentário, né? Realmente, que o tema de hoje faz lembrar dos construtores e mentores trabalhando na reencarnação de cada um de nós, levando em conta toda a nossa programação reencarnatória, como descrito na história de Sigismundo. É mesmo, né, Márcia? Márcia, aliás, um beijo para você. Eu quero falar. Pode, mas você deixou a gente sozinhos aqui. Nada. Tá... Eu caí, não consegui voltar. Eu fiquei aqui no bastidor, desesperado, assistindo vocês e não podendo falar nada. Mas pode agora falar. Consegui. Então, o que eu queria fazer o comentário é sobre esses aspectos referentes aí ao nanismo. Eu fiquei ouvindo vocês falarem sobre a incidência dessa síndrome, não é? E da mutação que o cromossomo 4 sofre. O que mostra que, de certa maneira, esse tipo de situação é uma situação que é favorável para algumas condições que os espíritos precisem. Então, o fenômeno que acompanha essas ocorrências do ponto de vista físico estão relacionados com os aspectos espirituais que a gente tenha. E eu vi uma pergunta que passou lá para cima e que eu não tinha visto antes, mas é uma pergunta que a pessoa usou uma palavra, mas outra uma palavra que não está muito exata, em que ela fala que se essas síndromes têm a ver com pessoas que exercitaram a zoofilia. Olha, a zoofilia é uma prática sexual de fazer sexo com animais. Eu acho que não era exatamente isso que a pessoa queria dizer. Acho que ela queria falar zoantropia, que é o fenômeno através do qual um espírito no mundo espiritual pode assumir características animalescas, ou totalmente animalesca, ou com traços animalescos.
Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Um espírito com uma lobisomem. Ele não é nem lobo e nem homem, ele é um lobisomem. Oi, Caiu? voltou? Voltou. Voltou, né? Voltou. Caiu. Então, quando nós temos uma aparência de um lobisomem, é um espírito que assumiu parte das características do lobo. Mas eu posso ter espíritos que assumem integralmente a forma do lobo. Não quer dizer que ele seja um lobo desencarnado. Ele é um espírito, mas que moldou sua forma como se fosse um lobo. Aí a pergunta é se essas síndromes têm a ver com isso. Olha, não sei se exatamente essas síndromes, porque elas não aproximam o ser humano de uma forma animalesca. O que é mais provável nos fenômenos de zoantropia é que o indivíduo se recupere no mundo espiritual, que a forma animal dele se reorganize lá no mundo espiritual. Mas ele terá que fazer uma nova encarnação, e é possível, eu disse possível, não disse que sempre, mas é possível que nessa tentativa de renascimento ele tenha reencarnações frustradas por conta do nível de anomalia que ele traz em termos do perispírito. Então ele vem, mas ele tenta um ensaio num corpo e aquilo não vinga. E é uma gestação frustrada, com poucas semanas. Daí ele tenta de novo, avança um pouco mais de semanas. Aí ele tenta um pouco mais, aí vai alguns meses. Aí ele tenta um pouco mais, vai para vários meses, até que ele tem o êxito de nascer, poucas horas depois desencarna. Já foi um êxito maravilhoso que ele conseguiu completar a gestação. Aí ele vai de novo, aí tem uma gestação completa, com uma infância curta, mas já houve mais um avanço. E assim, progressivamente, até ele reorganizar completamente o perispírito. Eu não estou dizendo que tem que ser nesse ritmo. De repente, o cara faz uma, duas e já está numa condição de um corpo típico, numa reencarnação. Mas nessas ocorrências, não é exatamente esperado esse tipo de fenômeno que a gente está vendo, porque eu não estou vendo nessas síndromes nada que remeta a corpo de animais. Não estou vendo. Mas existem outras ocorrências, e a gente aqui da Amazônia, então, meu Deus, como a gente vê histórias dessa natureza, de crianças que nasceram com uma gestação que não completou e que possuíam nitidamente características que você vê que as anomalias cromossômicas conduziram a uma semelhança com determinados animais que não vejo neste caso aqui, mas vejo sim um fenômeno de possivelmente processos expiatórios, processos missionários em condição bem menor, mas essa possibilidade não pode estar afastada dentro desses fenômenos. Não sei se eu respondi. Ilahá, posso fazer uma pergunta? Tem casos, né, nos casos, por exemplo, os missionários também, para os pais terem essa, vamos dizer assim, essa vivência, né, de ter uma criança com vários probleminhas de saúde e tal, então pode ser também um caso missionário. O espírito vem naquela condição, aceita vir naquela condição para propiciar a experiência aos pais. Pode ser? Pode. Só que, evidentemente, você não vai trazer uma criança numa condição de sequela apenas por conta dos pais. Mas você pode juntar determinadas histórias. Ou seja, você junta os espíritos pela natureza das provas. Por exemplo, eu tenho uma mulher que individualmente precisa passar pela frustração de uma gestação em função de algo que ela fez que não me interessa agora. De repente ela fez algo e ela tem que experimentar uma gestação frustrada. E eu tenho um espírito que precisa passar por uma tentativa que eu já sei
que não vai culminar no êxito total da gestação. Então, eu posso juntar esses dois espíritos pela natureza das provas, sem que eles necessariamente tenham um vínculo anterior. Eu disse necessariamente, pode ser que tenham e pode ser que não tenha. Então, eu junto uma mulher que precisa passar por essa experiência e um espírito que precisa também passar por essa. Eles experimentam juntos e, pela natureza da prova, os dois se encontram e aí conseguem ter um avanço nas suas condições. Olha, o Aparecido está fazendo uma pergunta aqui. Já que você não tem nada a ver com isso, então vamos lá. Já que você falou em zoantropia, este fenômeno novo das pessoas Therian, para quem não sabe o que é Therian, é a pessoa que se identifica com um animal. Então, ela se acha um gato, ela se acha um cachorro, ela se acha um animal qualquer. Cachorro é muito comum. Então, ela age como um cachorro, ela vai para o shopping vestindo uma fantasia de cachorro, que tem orelhinha, tem tudo de cachorro, vai de coleira, late, mas ela é uma pessoa que, de certa forma, está negando os seus aspectos da sua humanidade. Então, o fenômeno dos Therian teria alguma relação, uma situação experienciada no mundo espiritual, se repetindo na encarnação? Olha, possível é, mas como eles nasceram com o corpo plenamente saudável, porque eles não... Se eles tivessem nascido com um corpo com essas características, seria mais provável que eles estivessem trazendo do mundo espiritual para o mundo físico. Mas eles vêm com o corpo saudável, eles não têm uma anomalia física. Eles podem estar construindo nesta existência uma história de identificação que vai, muito provavelmente, ser levada para o mundo espiritual e vai aparecer em outras existências para frente. Mas esse é um fenômeno muito mais psíquico do que propriamente espiritual, em que determinados indivíduos apresentam essa característica. O livro 5 da dona Joana de Ângeles, da série psicológica, chamado O Ser Consciente, traz um capítulo específico chamado O Exotismo, que mostra as causas do fenômeno exótico e a forma como os indivíduos se comportam. Esse fenômeno dos Therians, ele está muito mais próximo do exotismo, em que o objetivo da pessoa é escandalizar, é romper com padrões e não seguir as regras que a sociedade nos estabelece. Eu não gosto do mundo, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da minha família, não gosto da minha vida, eu não gosto de nada. Então, eu quero fazer uma ruptura absoluta com tudo, então eu nego até a minha própria condição de humanidade e decido viver como um animal. Existem aqueles que querem ver como bebê, acho que vocês já viram, que as pessoas vivem dentro de berço, com fralda, mas são adultos. Mas eles não doentes mentais, assim, ele é adulto, mas pensa como criança. Não, eles pensam como adultos, mas eles se comprazem em se mostrar como bebês. Então, eles chupam pipo, ficam dentro de berços grandes, choram, e aí tem uma pessoa que dá de mamar. Então, é nessa linha que a gente tem os Therians também, que faz parte de um processo muito mais relacionado aos aspectos de nascimento aqui, de uma questão psíquica que vai desembocar lá na frente. Evidentemente, tem algumas questões lá para trás que podem justificar esse comportamento, mas como eles vieram com um corpo saudável, a lógica nos leva a imaginar que essa construção ela esteja sendo feita aqui. Se eles viessem com um corpo já com algumas sequelas físicas, era possível se imaginar que isso está vindo do mundo espiritual para o mundo corporal. Aí acho que eles precisam também, né, de acompanhamento terapêutico, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Precisa. Posso fugir um pouquinho do tema? A Marilda fez uma pergunta. Posso fugir um pouquinho do tema, mas só para completar aí, no caso, essas crianças, esses adolescentes, né, que se identificam como Therians, qual
a responsabilidade dos pais, nesse caso, que muitas vezes estimulam os filhos, tipo, aceitando esse comportamento. Se os pais estimulam, eles assumem parcela de responsabilidade. Agora, nem sempre os pais são os estimuladores. Às vezes os pais questionam, e aí é exatamente em função do questionamento, ocorre uma ruptura, em que os filhos, então, decidem viver apartados da família, porque a família, digamos assim, constrange para que aquele fenômeno não aconteça. Aí ocorre uma ruptura. Em ocorrendo essa ruptura, a responsabilidade corre por conta do filho, né? Na questão 583 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: se os pais orientarem os filhos pelo caminho do bem e os filhos tomarem o caminho errado, os pais são culpados? Bem, se os pais fizeram tudo para educar o filho no bem, eles não têm responsabilidade. Mas se eles desistem do filho ou estimulam, eles assumem parcela de responsabilidade, sim, dentro desse fenômeno. Agora, Joana de Ângeles, no capítulo 1 e 2 do livro O Homem Integral, ela fala que a nossa sociedade atual, materialista, tem 4 grandes tribos. A primeira tribo é a dos ansiosos, a segunda é dos depressivos, a terceira é dos exóticos, dos rebeldes, dos que não se adaptam a nenhum tipo de padrão, querem quebrar todos os padrões, e o quarto, que são os que compreendem a vida imortal e decidem viver, compreendendo a imortalidade da alma e as consequências de uma vida que tem essa visão. Aí a Marilda faz também uma pergunta aí, você está lendo, Jorge? Agora eu coloquei aqui um computador do meu lado para poder ler, porque aqui no celular não conseguia ler, agora eu consigo. Como temos muitas necessidades do ponto de vista evolutivo, seria possível uma reencarnação com essas síndromes para aprendizado do espírito, talvez como o cego de Siloé? As experiências animais ocorreram na fase animal. As experiências para a construção do instinto foram na fase do planeta como mundo primitivo. As experiências do agora são do mundo da razão e do desenvolvimento dos aspectos morais. Então, não seria uma condição do agora nós imaginarmos que o espírito está passando isso para seu aprendizado, porque isso está lá atrás no processo do animal, em que ele teve, meu Deus, 1 milhão de encarnações até ele desenvolver o instinto plenamente e sair na direção da intelectualidade. Agora, o cego de Siloé, que você cita, que é um personagem do Evangelho, que é aquele que estava ao pé do poço de Siloé, e Jesus, então, o cura, e os discípulos perguntam: quem pecou? Foi este homem ou foram seus pais? E Jesus responde: não foi nem ele, nem seus pais, mas ele está assim por conta da graça de Deus. Não é para aprendizado, é missão. Aprendizado é alargamento de compreensão. Isso tem mais a ver com provacional. O homem de Siloé, segundo o entendimento da doutrina espírita, é uma experiência missionária. Por quê? Porque eu posso ter doenças que não são expiatórias e que os indivíduos assim elegem para que, através dela, deixem um exemplo para todos nós. E a compreensão que a doutrina espírita tem sobre o caso do cego de Siloé é que ele tenha sido alguém que reencarnou nesta circunstância, não porque devia para a lei, mas para servir de testemunho na chegada do Messias, né? Então, não é, na verdade, um caso provacional, já é um caso de missionário. A Joelma também faz uma pergunta. Pergunta se o nanismo pode ser suicídio de grandes alturas. Olha, eu gostei muito do verbo pode ser. O verbo pode ser, pode ser. Mas eu não gostaria que a gente saísse assim: tem nanismo? Então é suicídio de grandes alturas. Porque pode ser provacional, pode ser expiatório e pode ser missionário. Não tem comprometimento intelectual, pode ser missionário. E pode ser expiatório não por conta de um suicídio, mas imagine alguém
que teve um grande poder, e foi um grande déspota, muito cruel, e agora ele tem que se submeter a uma condição de baixa estatura para que ele reorganize as suas emoções e a sua capacidade de lidar com as outras pessoas. Então, vai para o aprendizado, não é porque é um suicida, mas porque precisa educar-se com relação à sua sede de poder e de mando. Mas isso é uma possibilidade. Posso ter várias outras que possam representar a razão pela qual alguém renasce com nanismo, que pode ser uma condição missionária. Eu posso ter, por exemplo, uma hipótese. Eu sei que meu filho nascerá com nanismo, porque ele deve para a lei e nascerá assim. Então, eu me submeto a esta mesma prova, para que eu esteja junto com ele e faça uma presença marcante na sua história de vida e deixe um exemplo para ele. Seu pai também tem nanismo, meu filho, mas isso não me tornou um revoltado. Então, ele não é um espírito comprometido com a lei, mas ele se submete a essas circunstâncias para deixar a assinatura do amor na relação com os seus entes queridos. Isso muitas vezes acontece. Companheiros que, sabendo que os queridos passarão por grandes provações, dizem, eu quero reencarnar junto com eles, para viver junto com eles isso e dar apoio em função da crueldade que eles vão sofrer, para que eles não se desequilibrem diante da dor suprema que eles poderão atravessar nessa existência. Vamos continuar? Tem mais informação? Olha lá, Cleide. Então, aqui nós temos mais uma, né? A herança autossômica dominante, que é a neurofibromatose do tipo 1. O gene da neurofibromatose tipo 1, chamado neurofibromina, ele está no braço longo do cromossomo 17, e 58% dos casos de neurofibromatose tipo 1 são mutações novas, aquelas mutações de novo, que aparece, né? E tem uma que a gente sabe em termos de biologia molecular, é que algumas regiões do genoma que tem muito o que a gente chama de ilhas CPG, que é citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, uma do lado da outra. Na hora de fazer a duplicação do DNA, a enzima DNA polimerase, que é que faz essa cópia, né, do DNA, às vezes ela dá umas engasgadas, e a hora que ela vê a citosina, ela não sabe bem o que é. Em vez de colocar uma guanina, ela põe uma uracila que é muito parecida. E aí, na hora de... Aí vem uma outra polimerase que olha e fala, opa, aquela lá fez errado, eu vou corrigir. E aí ela corrige errado também. E aí dá uma... Então, a gente fala que são hotspots de mutação, pontos quentes de mutação que a gente tem no genoma. E, normalmente, essas doenças, né, essas patologias que têm uma taxa de mutação de novo muito alta, são genes que têm essas ilhas de CPG nela, né? Aí existe outro tipo de neurofibromatose, que é o tipo 2, que é um outro cromossomo, que é o cromossomo 22, e que é um outro gene que está afetado, né? Marcelia, com você, minha amiga. O mais comum, né, que a gente tem, né, Rubi, é a neurofibromatose tipo 1, né? Então, basta ter o gene, passar para ter o acometimento. E a gente fala, é muito comum porque são as chamadas, as danadas das manchinhas da pele, né? Então, elas dão muito, né, essas manchinhas que a gente chama de café com leite, né, na pele. Então, a gente vai ver aqui, ó, né, nesse menininho aqui de costa, né, essas manchinhas na pele, nas costas. Esse acometimento, né, ele
ele atua, né, produzindo essa neurofibromatose, na realidade, é o crescimento de tumores ao longo dos nervos, né? Então, são tumorzinhos benignos ao longo dos nervos, né? Que por isso chama neurofibroma. Fibroma é benigno, né? No sistema nervoso, tá? Então, fica neurofibromatose, que é doença, né? Uma doença longa. Tudo que é it é agudo, tudo que é ose é crônico, né? Então, apendicite, uma doença aguda, laringite, uma doença aguda, faringite, uma doença aguda, otite no ouvido, uma doença aguda. Agora, a ose são as crônicas, né? Então, esclerose, entendeu? Doença crônica, né? Que dá. Então, artrose. Então, essas doenças crônicas, né? Essas oses, quer dizer, uma doença crônica, né? Neurofibromatose, então, causado por essa alteração desse gene. Então, dá esses tumorzinhos, né, que podem acometer o sistema nervoso, então, e aí ele pode atingir diversas partes do corpo, né? E uma desses acometimentos característicos são essas manchinhas, então, café com leite. Então, o que acontece? Quando a gente vê alguém que tem essas manchinhas café com leite, também já acende uma anteninha, né? Será que essa manchinha café com leite é só uma manchinha pura ou é alguma coisa a mais? Por isso sempre a gente investiga também essas manchinhas da pele das crianças para não achar que não é nada e de repente ter comprometimento, né? Ao longo dos nervos, ele vai apresentar dormências, né? A pessoa vai ter dormência, vai ter dor, vai ter formigamento, pode acometer o nervo e dar fraqueza. Então, a pessoa começa a ter fraqueza de membro, né? Então, relacionado, então, com essa doença genética, né? Pode ter sardas, né? Em várias áreas de dobras do corpo pode ter sardas, né? As axilas, aqui, ó, na axila, aqui, ó, várias sardazinhas aqui, tá? É um paciente com neurofibromatose, né? Então, de repente, ela Marceli, tem essa sarda. Oi? Pode ser que essas manchinhas sigam para o mais branco em vez de sair para o mais escuro, a pessoa ficar sem a melanina, ficar com um sinal esbranquiçado, ou é sempre para o mais escuro? É sempre para o mais escuro. É sempre café com leite. Tá. Entendeu? Tá. E ela pode, então, ter tumores benignos, como você vê ali dentro do olho, na íris. Tá? Olha lá, tudo pintadinho ali. Tem tumores benignos também na íris. Geralmente não afeta a visão, mas se você pega um olhinho assim, com esses pontinhos aí, com esses fibromazinhos na íris, você tem algumas manchas café com leite, aí você começa a ter formigamento na mão, pode ser que você está com o nervo comprometido, né? Ou uma fraqueza, né? E essa alteração nesse gene também dá alteração aí no sistema nervoso central, pode dar distúrbio de aprendizagem, né? Pode fazer, olha esse menininho como ele tá tortinho aí, isso é escoliose, tá? Então ele tá desviado um pouquinho o corpinho para o lado, né? Então uma escoliose. E aí, por conta desses tumores, são benignos, mas eles aumentam o risco de ter tumores malignos também, né? Então, por isso que tem que ser sempre acompanhado, né? Geralmente acompanhado pelo neuro, né? E se um pai tem, ele tem 50% de chance do filho ter, né? Como, né? Do filho herdar essa condição. Porque autossômico, né? Dominante, basta um, tá? Para já manifestar. Não tem cura também, né? Doença genética, né? Não tem cura. Mas só que a gente fica, então, fazendo um acompanhamento com todos os especialistas, com o neuro, né? Porque a gente viu, acomete o sistema nervoso, né? Com os tumorzinhos, com os formigamentos, com as fraquezas. É acompanhado pelo oftalmo, porque tem comprometimento, então, do olho, né? E do geneticista. E outras áreas que tiver, às vezes é acompanhado pelo ortopedista, quando tem essa escoliose, né? Então, é uma doença também, né, que, assim, pode ser, não dá nenhum comprometimento, vida normal, saudável, só as manchinhas, mas tem que ser acompanhado. Bom, olha, eu tenho
Tem uma pergunta aqui, uma pergunta que foi feita pela Berenice. Tenho AME3, um diagnóstico após 50 anos. Poderiam falar um pouco a respeito? Eu dei uma pesquisada aqui, a atrofia muscular espinhal, que é a AME, ela tem uma característica hereditária, é uma mutação do gene SMN1. E aí ela tem vários tipos, né? E esses tipos, dependendo da... Ela tem 4 tipos. O tipo 0, que é bem mais grave, né? Já aparece ao nascer. O tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3, que já é um tipo mais brando, que o diagnóstico já vai ser mais na fase adulta, né? E a explicação é a deleção, ou seja, no cromossomo 5, a perda de um pedaço de um gene nesse cromossomo 5. Só que nós temos dois genes, que é o SMA1 e o SMA2. Então, dependendo da quantidade, né, do tamanho da perda, e se essa perda vai estar em um ou nos 2 cromossomos, eles têm cópias, né? Se vai ser 1, 2, 4, a gente pode ter até 6 cópias. Então, quantas cópias estão deletadas é que vai dar essa gravidade. Mas é a perda de um pedacinho do gene do cromossomo 5, de um dos genes do cromossomo 5. E é a forma mais branda que pode apresentar, tá, Berenice? Agora, a Marceli, não sei se a Marceli quer falar alguma coisa em termos de médico. Não, eu não tenho muita experiência, mas é um comprometimento muscular, né? Uhum. Que aí tem que ser acompanhado, né, com fisioterapia, né, principalmente quando desenvolve de forma mais tardia, porque tem aquelas, geralmente, o início dos sintomas é cedinho, lá, né, de 6 meses a 18, né? É uma doença de criança. Mas se apareceu agora, mais tardiamente, né, talvez uma forma mais branda, né? E acredito que é só acompanhamento mesmo, com cuidados, fisioterapia, né? Para esse comprometimento. Eu não tenho muita experiência, sabe? Olha, gente, o papo tá maravilhoso, mas tem um pessoal que tá doido para ir para uma outra live que daqui a pouco vai começar e eles já estão escrevendo que eles querem ir. E a gente precisa concluir a nossa live de hoje. Achei assim nosso estudo de hoje maravilhoso, olha. Mas a gente, não sei se tem mais alguma coisa para colocar, mas eu queria, antes de já me despedindo, dizer que na próxima semana a gente vai ter a live das síndromes sexuais, né? Na próxima semana a gente vai estudar a síndrome de Klinefelter. Não? Sim. Mas a gente vai continuar a falar só mais um exemplozinho de autossômica dominante que ficou sem a gente falar hoje. Tudo bem. Pode ser. Mas a gente promete ser rápido. E aí, nós vamos ver síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Morris, síndrome... Meu Deus, de quê? Tem tantas síndromes. A hemofilia. Hemofilia. Daltonismo. Tem as questões de intersexualidade, tem o hermafroditismo verdadeiro e falso, tem a questão de quimera, tem muitas coisas para a gente ver, que são as síndromes que acontecem
no último par de cromossomos, que são os cromossomos sexuais. Ali existe todo um universo de histórias que também podem acontecer, não é? Não. Eu falei que a gente pincela, não sei, eu acho que a gente pincela aqui esse 0,0000000 que a Rubiane falou de síndrome que tem, porque tem muita coisa, sabe? Tem coisa que aparece assim que a gente não sabe, não diagnostica, vai atrás, quais exames, o exame não dá, vai, pede outro, vai até, às vezes, nos exames que mais sensíveis que poderia diagnosticar, e mesmo assim a gente ainda não tem tecnologia para isso. E acaba ficando, às vezes, sem. Porque é muita coisa. Eu posso sugerir um site, ele é um site em inglês, OMIN, O-M-I-N-M. OMIN. Fácil. O-M-I-M. Ele é um site onde estão listadas todas as relações genéticas que se conhece hoje, em todos os genes com as possíveis correlações com patologias. Então, a gente tem desde os de genes de herança autossômica dominante, recessiva, os ligados ao sexo, que monossômicos do tipo assim, mendelianas, né? Tem o gene, vai apresentar, né? Até aqueles genes que têm uma correlação, que a gente não tem uma definição, né? Doenças complexas. Então, assim, quem tem alguma curiosidade de alguma característica, alguma patologia, só que tem que jogar o nome em inglês nesse site. Ele vai mostrar todos os cromossomos, todas as correlações. Ele conta o histórico, é muito bom esse site. É um site ligado ao NCBI, que é um site mantido pelo governo americano de pesquisa e é um site livre, né, de acesso livre. Então, os pesquisadores vão pegando as informações e vão colocando nesse site. Tipo uma biblioteca de Alexandria de tudo que já se achou, né? Exatamente. Tudo que alguém acha, leva para lá. Sobre esse genética humana. Também, ó, esse livro aqui, que é uma bíblia também de malformações de genética, de alterações genéticas. Gente, tem, assim, muita coisa. É um livro fininho, tem tudo, assim, numa página, ele fala de uma síndrome, né, que ele coloca. E é um livro grossésimo. Olha aqui o tamanho do livro. De cada página é uma síndrome. Então, tem muitas síndromes que eu falei, não, tá? Com as fotos, com as alterações que ocorrem, com tudo. E aí, por isso que algumas fotos que a gente coloca aí é do livro, porque a gente pode colocar aí para mostrar. Mas é um livro pesado, então tem tanta coisa. E nós estamos vendo assim, pensamos uma aqui, outra ali, para poder... Mas assim, o laboratório divino, vamos dizer assim, é assim maravilhoso. Tudo certinho, ajustado. A gente fala assim, olha, errou aqui, o gene aqui mutou, tá errado, não era para ter mutado. Não, era para ter mutado, sim. Né? Não foi à toa que mutou, gente. Não. Apesar de trazer muita dor, mas traz tanto aprendizado. Eu tenho pensado assim, quantas pessoas com nanismo vocês veem roubando? Né? Quantas criança, pessoa com problema, né, dessa síndrome, se vocês acham fazendo coisa errada. Então, é um modelo maravilhoso para ser feliz, para né, corrigir o que está, se for, né, para corrigir, ou de alguma forma corrige, tá? Ou corrige ele, ou corrige a família, ou corrige o entorno, né? Porque aquele que vem em missão, ele corrige o entorno, né? Ele corrige, né, todo o pessoal que está ao redor se modifica. Porque, olha, eu vou falar para você, querida Elahá, na UTI neonatal, o que
aquele pessoal tem aprendido, entendeu? De levar para plano espiritual a experiência que teve ali com aquela variedade de problemas, tá? Que tocou dentro, que fez ela mudar. Às vezes é um pai, às vezes é o olhar de um pai. Eu cheguei outro dia e falei assim para ele: Coisa linda isso aí, o pai da UTI neonatal do ano. O tamanho carinho que ele tinha. Aí o pessoal fala, porque a gente fala que o pai está fazendo a maternagem. Não, o pai está fazendo a paternagem. É um pai tão especial que ele faz a paternagem, aquele olho no olho. Sabe? Eu falei, gente, esse pai é muito especial. Aí todos que estavam em torno ali das enfermeiras, fisioterapeuta, falaram, doutor, realmente, ele é um pai diferente. Então a gente vê o quanto cresce todo mundo, né? Numa única experiência. Fantástico. Mas a gente tem que parar, né? Uhum. Temos que parar, mas eu adorei o estudo de hoje, olha. Eu adorei o estudo de hoje. Achei espetacular. Bom mesmo. Eu tenho crescido muito nesse trabalho que nós estamos fazendo. Eu tenho aprendido muito. Sou muito grata a vocês. E eu tinha até um depoimento, mas o depoimento fica para a semana que vem, tá bom? Tá bom. Viu como a gente fez uma programação que acaba não cumprindo? Então ficamos assim. Gente, muito obrigado, Rubiane, muito obrigado, Márcia ali, muito obrigado, Cleide Medri. Boa noite para todos. E até daqui a 2 semanas, quando a gente vai ser dia 26 de agosto, se Deus permitir, em que a gente vai ter a chance de se reencontrar. Aí eu já estarei em Curitiba de volta, não estarei mais em Rondônia. Poxa. Um abraço grande para todos, gente. Abraço, muito obrigada. Ela é sempre uma grande alegria te encontrar. E a Marceli também. Um abraço a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus. O sussurro da dúvida ecoa nos corredores da alma humana. Desvende os mistérios da hereditariedade e da reencarnação. Venha compreender em um estudo aprofundado. Acesse e participe em uma tela bem pertinho de você. Genética e Espiritismo.